E aí, meus queridos? Tudo bem, galerinha? Olha o que eu coloquei na tela aí para vocês observarem. Justamente o assunto em que a gente vai começar a falar a partir de agora. E eu quero que vocês percebam o que acontece com esse pêndulo. Ele faz um movimento, ele se repete, ele é um movimento periódico, ele oscila. O que vocês conseguem perceber através desse movimento? Aqui a Sora botou sem atrito, tá? Nós vamos conversar sobre isso, mas se eu aumentar o atrito aqui, ó, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e vai fazer com que ele pare, em algum momento ele vai parar devido ao atrito. Mas se não tem atrito, esse movimento ele vai, ó, ele vai continuar o tempo todo oscilando, ou seja, mudando o sentido. Ele é periódico. O mesmo tempo que ele leva para ir, ele leva para voltar. Ou seja, ele tem uma certa frequência. Num determinado tempo, ele faz uma quantidade de movimento. E a partir de agora é isso que a gente vai falar sobre o movimento harmônico simples. Então, começamos no capítulo 22, estamos no módulo 8, e vamos começar a falar dos movimentos periódicos. Gente, movimento harmônico simples, depois a gente vai ver os fenômenos ondulatórios, né? Porque são os fenômenos em que transportam energia, ó, sem transportar matéria, o transporte de energia sem matéria. Então, a gente vai começar a falar, a gente estudou sobre algumas características da luz na ótica geométrica e agora a gente vai começar a entender outras características, né, das ondas, não só da luz, mas de outras ondas também. E para começar, a gente vai falar sobre o movimento harmônico simples. E para isso a gente tem que relembrar algumas coisinhas. A gente vai ter que relembrar algumas coisinhas que a gente aprendeu lá na cinemática em relação ao movimento circular. Lembra quando vocês estudaram movimento circular uniforme, velocidade angular? Vocês estudaram período, vocês estudaram frequência. Outra coisa muito importante que vocês vão ter que lembrar e retomar são as funções trigonométricas, né? Essas funções periódicas que a gente trabalha, nada mais é do que a função seno e a função cosseno. Então, vamos trabalhar com as funções trigonométricas. Para começar, vamos relembrar algumas coisinhas, né, do movimento periódico. Então, o movimento periódico é aquele que se repete, né? Vai se repetindo regularmente. Existem duas coisas muito importantes no movimento periódico, que é o período e a frequência. Período, gente, é o tempo. É o tempo que ele leva para completar aí uma volta, né? Para completar um ciclo, a gente chama de período. E a frequência nada mais é do que o número de repetições que ele faz pelo tempo. Então, veja bem, uma coisa é o inverso da outra. Então, olha aqui, o período, né, que a gente chama de T, ó, é uma relação matemática que é o tempo dividido pelo número de repetições, tá? Então, é ΔT o intervalo de tempo. O N é o número de repetições. Mas, como a frequência, né, o inverso, a gente diz que é o número de repetições dividido pelo intervalo de tempo, olha aqui, o período é ΔT sobre N. A frequência, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. O período é ΔT sobre N. A frequência é N sobre ΔT, tá vendo? Então, a gente pode simplesmente dizer que a frequência é o inverso do tempo, do período, é 1 sobre T.
Então, F é 1 sobre T e T é 1 sobre F. É a mesma coisa. Se você tem o período, você encontra a frequência. Se você tem a frequência, você encontra o período, tá? Aqui, geralmente, a gente usa o segundo para representar o tempo. E no sistema internacional, tá? A gente usa o tempo como segundo. E aí a gente chama essa grandeza de hertz. Então, 1 sobre o segundo, tá? Tá aqui, ó. Quando a gente tem, ó, 1 sobre o segundo, que também pode ser dito um RPS, vocês vão ver muito um RPM. O RPM é uma rotação por minuto. O RPS é uma rotação por segundo. E é uma rotação por segundo, que é a nossa unidade de medida do sistema internacional, que é o chamado Hertz, que também pode ser representado, tá, como S na menos 1. Por que S na menos 1? Porque é o inverso de S, é o inverso do segundo, né? E aí o inverso de S é 1 sobre S. Gente, duas características do movimento harmônico, tá? Movimento harmônico simples. Primeiro, que ele é periódico, certo? E segundo, que ele é oscilatório. Como assim oscilatório? Gente, o movimento oscilatório, ó, aqui tem um desenho, ó, tem um gráfico, na verdade, né, ó, significa que ele inverte o sentido, ó, ele há uma inversão, lembra do pêndulo? Ele vai para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E aqui ele até dá um exemplo da máquina de costura, né, onde a agulha, o movimento da agulha é periódico, e também tem inversão de sentido, ela vai para baixo, para cima, para baixo, para cima. Ó, eu quero mostrar ali, eu peguei um simulador para mostrar a função seno e cosseno, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que alguns movimentos que podem ser descritos por um MHS. A gente chama MHS que é mais fácil, tá? Mas é movimento harmônico simples, vocês já sabem. A gente tem aqui o sistema massa-mola. Ou seja, a gente tem uma mola e um objeto aqui, né? Massa-mola porque ele tem uma certa massa. Se a gente puxar esse objeto que está grudado na mola, ó, eu estou fazendo uma certa força, estou puxando, né? Estou esticando a mola. Se eu soltar esse objeto, ele vai voltar para onde ele estava antes e vai comprimir a mola. Então, veja que é um movimento de vai e vem, ó, constante. Se não houver atrito, é um movimento, ó, periódico, que se repete, e oscilatório, porque ele puxa, a gente puxa, né, comprime, estica, tá vendo? Até a gente tem aqui a letrinha, ó, que depois nós vamos discutir o que significa, tá, esse A e menos A. Não vou falar agora, mais pra frente a gente vai ver, mas é só para vocês entenderem, na prática, onde que a gente encontra esses movimentos. Olha o pêndulo aqui, ó. Olha o movimento do pêndulo, né? Ó, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, ele pode ser descrito num gráfico assim, ó. E também a circunferência. Olha aqui, ó. A circunferência. Se eu andar a circunferência... na verdade, isso aqui representa o nosso ciclo trigonométrico e eu vou mostrar na prática aqui, que facilita mais, ó, vou mostrar para vocês aqui, nesse simulador. Aqui a gente tem o ciclo trigonométrico, tá? Eu quero que vocês acompanhem, gente, conforme a Sora vai girando aqui no ciclo, olha lá embaixo o que vai acontecendo com o gráfico. Olha a bolinha vermelha, olha lá embaixo, tá vendo lá o que está acontecendo? Olha lá, ó, eu tô girando aqui, mas se a gente for colocar, ó, no gráfico, no plano cartesiano, veja que é um movimento periódico e oscilatório, ó. Tá vendo? Agora eu vou voltar. Olha isso, gente. Olha aqui. Agora, lembra que o eixo X representa o nosso seno? E lembra que o eixo Y representa o nosso cosseno? Então, aqui, ó, qual é o valor do seno quando o meu ângulo é 0? Qual é o valor do seno? A minha bolinha está aqui, ó. Eu estou no ângulo 0 graus, tá? Qual é o valor do seno se é o eixo Y? É 0.
É zero. Tá vendo que a bolinha aqui tá no zero, ó? Tá no zero? Agora, conforme eu ando, ó, eu tô subindo, 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 cheguei aqui, ó. A gente sabe que seno e cosseno, eles variam de -1 até 1. Então, quando eu chego aqui, ó, o meu seno vale 1. Olha lá onde tá a minha bolinha. Tá no máximo, ó, tá no máximo da minha curva. Depois, ó, o meu seno começa a diminuir, 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 de novo chega no zero, ó. Tá no zero de novo, ó. E aí, se eu continuar girando, 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 olha o que vai acontecer. O meu seno vai estar no -1, ó. Então, aqui significa -1 e aqui significa 1, tá? Nessa representação. Agora, presta atenção que eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar para o cosseno agora. O cosseno. Então, eu vou voltar lá para o início, ó. Estou aqui. E conforme eu vou girando, olha o que vai acontecendo lá embaixo. Olha lá, olha lá. Agora, o meu eixo dos cossenos é o meu eixo X. O cosseno de zero vale quanto? Ah, vale 1. Então, tá vendo que a minha bolinha começa lá em cima, começa do 1. Vocês estão vendo que é diferente? Olha lá se fosse no seno. Olha lá, olha lá. Olha no cosseno. Então, quando eu vou, ó, girando, 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 aqui, aumentando o valor do meu ângulo, quando eu chego em 90 graus, qual é o valor do meu cosseno? Cosseno de 90? 0. E aí eu continuo de novo girando, 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 ó. Caminhando, 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 até 180 graus. Qual é o valor do meu cosseno? -1. E aí, de novo, se eu vou aumentando o meu ângulo até 270 graus, eu chego de novo no zero. E isso é sempre assim, periódico e oscilatório, tá? Ad infinito. Muito bem, vamos falar da função horária de elongação no MHS. E para isso a gente vai retomar, sim, algumas coisas do movimento circular uniforme e também da trigonometria no ciclo. Olha só, aqui a gente tem um ciclo, tá? E aí nós temos nós vamos considerar um movimento circular uniforme, tá? Onde a minha velocidade angular é constante. Vamos considerar um ponto P, tá? Em uma circunferência. P1, P2 e P3, só para a gente ver que ele vai andando pela circunferência e a gente vai ver como é que ele se comporta, né? Essa questão da elongação. Elongação, gente, nada mais é do que essa projeção aqui, ó. Tá? Essa sombra projetada no eixo X, que na verdade seria o eixo dos cossenos. Veja que esse tamanho aqui, ó, do centro até o P1 é o nosso raio, que é exatamente esse tamanho aqui, ó, do zero até o A. Tá vendo? Ó, do zero, aqui, ó, do zero até o A seria o raio da circunferência, ó. Ok? E a mesma coisa daqui até aqui seria o raio da circunferência, e a gente chama de -A, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó. Aí o seguinte, ó. Para eu calcular essa elongação aqui, ó, tá? Elongação é esse tamanho aqui sobre o eixo X. O que eu vou, a quem eu vou recorrer, né? Como eu sei que é o eixo dos cossenos, eu posso usar a relação trigonométrica dos cossenos. O que é o cosseno? Cosseno desse ângulo alfa, por exemplo. O cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, vai ser o x, ó, esse tamanho que a gente chama de x, tá? E esse tamanho aqui, quem é a nossa hipotenusa? Ora, é o A, né? Porque é daqui do zero até o A, ó. Se ele viesse até aqui, é o raio que andou até o P1. Então, vamos imaginar que o P estava aqui, andou até aqui é o meu P1, andou até aqui é o meu P2, andou até aqui o meu P3, tá? Então, na verdade, para eu calcular esse x aqui, ó, basta eu fazer o quê? Cosseno do ângulo, cosseno do θ, vezes o meu A, tá? Vezes o meu A. Gente,
Essa sombra, né, projetada, ela varia de A até menos A, com o mesmo período e a mesma frequência, tá? Então, aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês, ó. O cosseno de θ, que eles chamaram de θ, eu estava chamando de alfa. O cosseno de θ, ó, nada mais vai ser do que o x sobre o A. Mas aí eu posso passar esse A para o outro lado, né? Multiplicando. Vai ficar A cosseno de θ é igual a x. Então, vai ficar x igual a cosseno de θ. Agora, vamos lembrar o seguinte. Lá na função, no movimento circular uniforme, a gente aprendeu, deixa até a Sora abrir uma caixinha de texto aqui. A gente aprendeu o seguinte. A gente aprendeu que a velocidade angular, eu vou colocar... não tem como eu colocar as letras gregas aqui, tá? Eu vou ter que digitar assim mesmo. A gente aprendeu que a velocidade angular nada mais, nada menos era que o Δθ, tá? Δθ, eu vou ter que escrever porque aqui não tem a função, dividido pelo tempo. O Δθ, que nada mais é do que a minha variação do ângulo, tá? Variação angular, dividido pelo tempo. Isso me dava o quê? A velocidade. A velocidade angular. Mas aí, olha aqui. Se Δθ não é θ menos θ0, né? A variação. θ1 menos θ2, θ menos θ0, θ final menos θ inicial, é uma variação, né? E aí, isso aqui, ó, esta relação aqui é a mesma coisa que essa aqui, ó. A mesma coisa que essa daqui, ó. Porque tu vai fazer assim, ó, tu vai passar o tempo multiplicando, vai ficar o tempo vezes a velocidade angular, que é igual, né, a θ, até vou colocar um zero assim, para a gente identificar, final menos inicial, ó. E aí passa esse θ inicial para lá, vai ficar θ0 mais, ó, ômega t, certo? E a gente chega nessa relação aqui. Bom, mas o que isso tem a ver? Tem a ver, gente, porque a gente vai usar essas duas coisinhas, ó. A gente vai usar essas duas coisinhas aqui, ó. Essas duas relações. Vamos substituir uma na outra para chegar numa função. Uma função da elongação. Ou seja, o que eu preciso fazer para determinar a elongação, né, de um determinado movimento. Então, esta função aqui, ó, é a função da elongação. Então, vamos ver aqui o que significa cada coisa, tá? O tempo, gente, nada mais é do que o período, né? A gente chama período. E é aquele pedacinho, aquele intervalo onde acontece o ciclo, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui, antes dele começar a repetir, né? Então, é o pedacinho que o ciclo, do movimento do ciclo, até que ele comece a se repetir. Então, nesse caso aqui, seria 8 segundos, ó, tá vendo? Aqui, por exemplo, se começa a contar aqui, ó, depois ele desce, depois ele para no 4. Ou começa do 2, vai até no 6. Não importa onde vocês começam a contar. Importante é vocês verificar a questão do movimento antes dele começar a repetir, tá? Amplitude, gente, que a gente viu ali, é essa parte, né? Então, aqui do eixo Y. E uma coisa interessante é que a amplitude é a alongação máxima do MHS. Então, quando eu tenho a elongação máxima, lembra que a elongação é a projeção, né? A sombra projetada no eixo X. Quando eu tenho ela máxima, claro, né? Ela vai ser a minha amplitude. Porque, como a gente viu lá no ciclo, ó,
daqui do centro até aqui, ó, que seria a minha amplitude, ó. Mas esse pedacinho aqui, ó, é a minha elongação, que eu chamo de x. Quando eu tenho a minha elongação máxima, que vem até o final, eu vou ter a minha amplitude, certo? Gente, eu estou explicando tudo com bastante detalhes, tá? Para que vocês consigam entender bem essa parte inicial aqui, porque é bem importante. E aí, vamos ver agora a questão da frequência, tá? Olha aqui, ó. A elongação pode ser positiva, ó, ou negativa. Aqui embaixo é negativa, tá? Aqui em cima é positiva. Vamos ver a frequência, ó. A frequência é a quantidade de ciclos, tá? Por unidade de tempo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ciclo que vem até aqui, ó. Depois ele começa a repetir, tá vendo? Ó, um ciclo a cada 2 segundos. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho meio ciclo. Eu tenho meio ciclo a cada 1 segundo. Então, nesse caso, a minha frequência seria 0,5, tá? 0,5, ó, metade do ciclo por segundo. Nesse caso aqui, ó, eu teria 2 ciclos por segundo. Então, 2 Hz, tá? Por quê? Porque eu tenho um ciclo a cada meio, eu tenho 2 ciclos a cada 1 segundo. Então, eu teria 2 Hz. E aqui eu teria 0,5 Hz. Deu para entender essa diferença? Espero que todos estejam entendendo. A velocidade angular, como a Sora falou para vocês ali, é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Variação do ângulo dividido pelo tempo. Só que se a gente considerar uma volta completa, esse ângulo é 2π, né? De 0 a 2π. Então, essa aqui é uma relação, uma representação da velocidade angular que a gente pode utilizar. E aí, gente, a função horária da velocidade, nós vamos utilizar a função seno ao invés da cosseno. Pelo seguinte, ó, a velocidade é esse vetor aqui, ó. É o vetor que tangencia a minha circunferência, certo? Então, eu tinha um ponto P que saiu daqui, agora ele está aqui, né? Ele está indo em direção, né, no sentido anti-horário. E aqui está a minha velocidade, ó. Minha velocidade do movimento circular. Só que, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor esse vetor, ó, em Vx e Vy, certo? Para decompor esse vetor, eu vou precisar utilizar o seno do ângulo. Por quê? Porque o seno desse ângulo aqui, ó, nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí é onde a gente parte para o seno. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Se a gente analisar aquela figura ali, a gente vai ter o quê? Então, seria o seno de θ, seria o quê? O Vx dividido por esse V do MCU. Quer ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. O seno de θ é igual a Vx sobre o V do MCU. Se eu passar esse V do MCU para o outro lado, fica assim, ó. O Vx é igual ao V do MCU vezes o seno de θ. Bom, a gente tem uma primeira situação aqui, tá? A gente sabe que o A é o raio da circunferência. A gente viu ali que o A é o raio da circunferência. Mas aí lá no movimento circular uniforme, a gente aprendeu 2 tipos de velocidades. A gente aprendeu a velocidade escalar e a velocidade angular. Lembram disso? Se vocês não lembram disso, a Sora vai dar uma forcinha para vocês. A velocidade escalar, tá? Nada mais é do que a velocidade angular vezes o raio. Como, Sora? Velocidade angular, que era o nosso ômega, tá? Vezes o raio. Só que quem é o raio nesse caso? É o A, né? É o A, olha ali. Daqui até aqui a gente tem o A. Então vai ser o A vezes o ômega. Isso mesmo. Olha aqui.
A velocidade escalar vai ser o ômega vezes A. Vamos ajeitar isso agora? Vamos ajeitar essa equação toda aqui? Então, vamos lá. Substituindo lá na primeira equação, ó. A gente tem o Vx, né? Que é o que a gente quer formular, então, essa função Vx. Vx em função de alguém, né? Então, lá na primeira situação, a gente tem, né, que o MCU é o ômega vezes A. Tá. Então, vou colocar ali o ômega A vezes o seno. O seno a gente sabe, né, que é o seno de θ, e o θ a gente já viu que é isso aqui, ó. Né? Ômega T mais θ0. Gente, esse sinal de menos aqui, ó, é só porque a trajetória aqui na figura, ela tá indicada para esse sentido, ó. Ó. Lembra, né, que velocidade, quando ela está no sentido oposto da trajetória, ela tem um sinal negativo. Então, como ali a gente está trabalhando com o θ e o θ0 da figura, ela está no sentido contrário da trajetória, só por isso. Então, gente, nós vamos analisar agora a questão das velocidades, tá? As velocidades mínimas e máximas desta função aqui. Uma coisa muito importante é saber que nós estamos analisando um ângulo, que é tudo isso aqui, ó, que está dentro do parênteses, tá? Então, o seno, nós estamos analisando o seno de um ângulo. Que ângulo é esse? É todo mundo que está aqui dentro. Ele não depende só do θ inicial, tá? Ele depende de tudo isso aqui. Então, se a gente for pensar na função seno, a gente tem que pensar o seguinte, ó. A gente sabe que seno, no ciclo trigonométrico, ele varia de -1 até 1, né? E dois pontos estratégicos específicos que valem 0, um ponto que vale 1 e um ponto que vale -1. Então, vamos lembrar, o seno é o eixo y. O eixo y, ele tem aqui, ó, o valor 1, né, o valor máximo de seno aqui em cima quando o ângulo é 90 graus, e ele tem -1 no 270 graus. E ele vale 0 quando o ângulo vale 0 ou quando o ângulo vale 180. Então, aonde que vai acontecer a velocidade máxima e a velocidade mínima? Bom, ele vai acontecer a velocidade mínima no zero, tá? Por quê? Quando o seno for igual a 0, ó, eu estou aqui ou eu estou aqui. Quando o seno for zero, quando o seno desse ângulo, tá, for 0, a minha velocidade é mínima. Por quê? Claro, né? Porque se eu for ali, ó, substituir, né? Se eu colocar aqui, ó, seno de 180 vale 0. 0 vezes tudo isso é 0, não tenho velocidade. Eu não tenho velocidade nesses pontos. Então, velocidade mínima. Tá, Sora, não seria -1 o valor mínimo, porque -1 é menor do que 0? Cuidado. Cuidado, porque estamos falando de velocidade. E velocidade é vetor. Lembra? Lembra que velocidade negativa significa que ele está no sentido oposto, tá? A trajetória. Então, não. -1 não significa velocidade menor ou mínima. A velocidade mínima é 0, quando o seno vale 0. Quando o seno vale -1, ele tem a mesma velocidade da velocidade máxima, porém no sentido contrário. Então, muito cuidado com isto. Bom, gente, então essa parte da função horária da aceleração, a Sora vai deixar para uma próxima aula, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Muito extenso. Aí a Sora explica numa próxima aula para vocês. Mas, lembrando que muito importante vocês estudarem essa questão das funções trigonométricas, entenderem bem a questão do movimento circular para que a gente possa seguir adiante aí com o conteúdo, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, bons estudos. Tchau, galerinha!